do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele e nós vamos aqui para mais uma aula do nosso curso Jesus está voltando. E hoje nós vamos dar uma olhadinha aqui no PDF, Carta às 7 Igrejas. Em Apocalipse 1:11 diz: o que vês escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E logo após, no versículo 12, diz assim a palavra de Deus: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua mão, na sua destra, 7 estrelas, e na sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então, logo após esse versículo, João narra, essa situação, e é Jesus andando pelos 7 castiçais, andando no meio das igrejas, andando no meio da igreja. E aqui nesse versículo eu quero chamar a sua atenção, porque Jesus não diz para ele: olha, escreve uma carta geral e envia às 7 igrejas, que estão em 7 cidades diferentes. Não, ele escreve uma carta para cada igreja. Ele não escreve uma carta geral e envia para todas as igrejas. Ele envia uma carta específica para cada igreja. Então, João obedeceu e escreveu às 7 igrejas. Veja que não é uma carta para todas as igrejas, mas foi escrita uma carta para cada igreja. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque Deus, ele nos vê como pessoas distintas, e somos pessoas distintas. Ele não confunde a nossa voz, ele sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Então ele está conosco, ele conhece. E em todas essas cartas nós vamos ver uma frase parecida ou até mesmo igual. Eu sei, eu conheço. Ou seja, o Senhor quer nos dizer que ele sabe o que acontece conosco. Sabe, tia e tio do Ministério Infantil, o Senhor conhece a sua realidade, o Senhor conhece o seu coração. Ele sabe o que se passa com você, ele sabe o que se passa na sua casa, ele sabe o que se passa na sua família, ele sabe, ele conhece o que se passa aí na sua igreja. Então, lembre-se disso. Então, quando nós vamos falar, estamos aqui para falar sobre essas cartas para as nossas crianças. Mas, primeiramente, ela vai falar conosco. Então, aqui nos mostra que Deus conhece a realidade de cada um de nós. Muitas vezes você que está me ouvindo tem uma realidade até mesmo boa, financeiramente. Mas Deus sabe o que você passa aí para fazer aí os congressos, o culto kids, o culto infantil. Então Deus conhece o que você passa, a semana até você chegar no dia da escolinha, da salinha. Deus sabe o que passa com cada um de nós. Talvez você que me ouve pensa assim: tia, aqui nós não temos nem condições financeiras. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Então, eu quero falar com vocês que o Senhor sabe de todas as coisas, e nós vamos ver através das cartas. Então, muitas vezes nós pensamos: eu não tenho nada, mas às vezes nós temos muito, nós temos a presença de Deus. Então, Jesus manda João escrever, mas ele escreve uma carta para cada igreja, uma carta específica, dirigida especialmente para aquela igreja. Então, assim também é conosco. Ele fala comigo e fala com você de maneiras diferentes. Ele sabe o que acontece comigo e sabe o que acontece com você. Ele sabe o que acontece aqui na minha congregação e conhece o que acontece aí na sua.
Então, quando às vezes você quiser desistir por alguns motivos, né? Então a gente passa por isso. Eu trago ideias, eu quero fazer, eu quero montar um projeto aqui na salinha, eu quero fazer algo diferente, eu tento trazer coisas mais dinâmicas, eu tento fazer algo diferente, mas aqui na igreja, aqui onde eu congrego, é assim, assim. Deus conhece, Deus sabe. Entregue na mão dele, não desista, não pare. E aqui nós vamos mais à frente, podemos observar uma frase que aparece em todas as cartas. Eu conheço. As cartas são escritas especialmente para cada igreja com as suas particularidades. E nós que estamos aqui, eu, você que está me ouvindo, temos as nossas particularidades. Tanto nosso coração, nossa vida, nosso temperamento, nossa criação, nosso local. Então Deus, ele sabe de tudo isso. E aí nós vamos, eu conheço, essa frase que ele diz, eu conheço, eu sei. E aqui eu quero ler com vocês a carta para Éfeso. Então, na carta para Éfeso, diz assim, no Apocalipse capítulo 2, versículo 1 em diante. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, a igreja que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O Senhor anda no meio de sua igreja. Eu sei as tuas obras, olha só, eu conheço as tuas obras e o trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aqui nós podemos tirar algumas lições para nós também. Aqui Deus fala, eu conheço as tuas obras, que não pode suportar, que colocas à prova os mentirosos, aqueles que vêm falando em nome de Deus, mas que na verdade não estão, são mentirosos. Também as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então Jesus diz, eu conheço, eu sei, ou seja, eu estou vendo tudo o que acontece aí. Eu vejo o que você faz de bom também, mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Muitas vezes nós vamos fazendo e começa a ser automático na nossa vida. Então, nós podemos tirar algumas lições para nós aqui. Lógico que nós estamos falando aqui superficialmente, né? Nós vamos só dar uma pincelada aqui nesse assunto, nesse primeiro vídeo. Então, quantas vezes nós vamos fazer ali a obra do Senhor, sim, né? Nós estamos aí num período, né? Talvez você vai me ouvir depois, porém, nós estamos num período aí em outubro, próximo ao Halloween. Então, nós falamos bastante sobre não participar do Halloween, nós falamos sobre não participar da festividade ali de Cosme e Damião, nós falamos sobre a questão da festa junina ou julina, né? Período da Páscoa. Então, nós, como tias e tios do Ministério Infantil, sempre estamos advertindo, sempre estamos correndo ali atrás de ir contra essas obras que não são verdades. Então, na Páscoa, o coelhinho não é verdade, a Páscoa é a morte e ressurreição de Cristo. Festa junina, não é só uma festinha que você vai fantasiar só seu filho ali, não, tem muita coisa por trás. Nós estamos aí batendo na tecla, não participe, né, da festa de Cosme e Damião, porque não é a nossa crença. Então, muitas pessoas, né, ainda... Uma pessoa me veio falar assim, questão que alguém falou para ela, que há muito tempo atrás,
a mãe, né, a mãe era crente, os filhos crentes receberam pacotinhos de bala oferecidas a Cosme e Damião. E isso há mais de 30 anos atrás. E aí a pessoa recebeu, e os filhos, para não ficar com vontade, essa mãe orou, né? Orou e pediu que o Senhor perdoasse, pediu que o Senhor cortasse qualquer laço, para que aqueles filhos pudessem comer aquele doce. E aí essa pessoa me mandou essa mensagem, e agora o que você me diz? Então, se alguém der esse doce e eu fizer uma oração, no caso, eu posso entregar? Aí nós entramos num assunto, queridas tias e tios. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, não tinha acessibilidade a doces, a guloseimas, vamos colocar assim, que nós temos hoje, não é verdade? Então, nós sabemos disso. Muitas pessoas aí que vão me ouvir, você que vai me ouvir, talvez você se lembre que lá no tempo, lá há mais de 30 anos atrás, né, e até 30 anos, olha, a gente só tomava, você vai ouvir, se você não passou por isso, você já ouviu alguém da sua família falando, que há muito tempo atrás, o refrigerante, o frango assado, um doce, era só no Natal, não é? Comprava marmelada no começo do mês que o pai recebia lá da roça e tinha que comer um pedacinho daquele doce e era só aquilo ali. Então nós vamos ver relatos. Então essa mãe, mais de 30 anos atrás ali, com os seus 5 filhos, não tinha condições de comprar um doce. E realmente alguém chegou e entregou um pacote de doce. Imagina aquelas crianças, imagina aquela mãe. Então vamos se colocar naquele tempo. E ali ela entrega e fala: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho condições, o Senhor sabe que aqui, né, eu imagino que essa deve ter sido a oração dela, às vezes os filhos faziam mais de 1, 2 meses, até mais, que não via uma guloseima daquela. Então era também injusto fazer isso com aquelas crianças, e aquela mãe crente ora, né, e entrega aquele doce para aquelas crianças nessa situação. Aí eu falei para essa tia, hoje em dia, toda igreja que faz um culto, uma vez por mês, 2 vezes, uma vez a cada 2 meses, no final ela dá um saquinho de doce. Hoje, no Dia das Crianças, até mesmo numa festividade aí na sua cidade, que não seja evangélica, entrega-se doce. Nós vamos ver aí, nesses órgãos do governo, tem ali, olha, vamos entregar doce, vamos fazer uma pizza, vamos dar refrigerante. Então, mesmo que essa criança, hoje em dia, não esteja ali na sua casa todos os dias, toda semana, ela vai ter ali um contato com doce, com refrigerante, com uma comida específica. Tem até projetos evangélicos e não evangélicos que pelo menos uma vez por mês faz ali um almoço, né, com aquelas crianças e pergunta o que elas querem comer, lasanha, nhoque, a carne assada. Então, mesmo que ela não tenha acesso todos os dias, ela vai ter acesso em algum desses lugares. Então, nós podemos ver assim, aí essa tia me perguntou, então qual é a necessidade hoje, né, de pessoas crentes de ir para pegar esses doces? Então, essas crianças, elas têm acesso, elas não vão passar vontade. Mas aí você vê, então aí entra a questão aqui da igreja de Éfeso. Ela pregava contra essas coisas que nós estamos pregando hoje, não só isso. Estou usando o exemplo aqui, porque você, como tia e tio do Ministério Infantil, pega no pé aí, né? Não participe do Halloween, não participe da festa julina, não é para brigar com a pessoa, não é para ser contra a pessoa, é a nossa crença. Assim como eles têm a crença deles de fazer a festa, nós temos a nossa crença de não participar. Então, Éfeso era assim, falava. Então, tudo isso que nós falamos, Deus vê, Deus conhece. Então, você que está me ouvindo, pode passar por isso, você faz aí na sua igreja, fala que não é para participar disso e vê pessoas da igreja comprando fantasia para ir para o Halloween. Vê pessoas da igreja procurando, né, fantasias para levar os filhos na festa julina. Então você aí para e pensa e fala, olha, meu Deus, parece que eu estou falando ao vento. Mas aqui Deus diz, eu conheço.
Eu sei as tuas obras. No capítulo 2, no versículo 2 de Apocalipse, diz: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Então, às vezes a gente até fala, meu Deus, né? Eu estou falando, e além de nos chamarem às vezes de chato, chata, né? Fanático, então, né? Então, às vezes, muitas vezes somos chamados assim, e às vezes trabalhamos na salinha, trabalhamos aí num culto, e de repente você vê, né? As fotos, tá lá, aquela criança no Halloween, mas você falou. Então, eu usei esse exemplo dessa mãe há mais de 30 anos atrás. Como que você vai julgar essa pessoa porque não tinha acesso? O que você vai fazer com aquelas crianças também, né? Então, agora, hoje em dia, que nós temos acesso a doce, que nós temos acesso. Então, como eu disse, muitas vezes a realidade daquela criança é uma realidade difícil, mas graças ao projeto do governo, projeto da cidade, projeto dentro da igreja, essas crianças, pelo menos em algum momento, elas vão ter acesso a um doce, a um refrigerante. Então, você faz ali uma salinha e serve um cachorro-quente com um refrigerante. Então, nós não vamos ver essa realidade há mais de 30, 40 anos atrás, que o refrigerante era só no Natal. Então, é isso que eu quero dizer. Então, hoje, quando alguém for questionar isso a você, pense nisso. Fala, ó, vamos ver a realidade dessa mãe há quase 40 anos atrás. E vamos ver uma realidade de uma mãe hoje. Por mais que ela não tenha condições de comprar, o filho ou a filha dela vai ter esse acesso em algum determinado dia, em determinado local, seja ele na igreja ou seja ele num órgão governamental. Então, não tem necessidade, mas e muito difícil pessoas que têm, né, todas as condições. Você fala e depois você vai ver, ela está lá numa festinha de Halloween, está ali na festa julina, e aí você para e pensa. Porém, também contra a igreja de Éfeso. Aí, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, Deus dá uma advertência. Ó, eu tenho isso a seu favor, tenho isso contra você, se você não se arrepender, né? Então, nós erramos. Não é que nós não vamos errar, a diferença está em se arrepender, lembrar de onde nós caímos, como está na palavra, né? Então nós vamos nos arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Então é uma igreja que ela continua fazendo o seu papel, lutando contra heresias, lutando contra mentiras, lutando contra aqueles que falam que é de Deus, mas não é, mas perdeu esse primeiro amor. Então, tens, né, porém, isso contra você. Então, sobre essa falta do primeiro amor, das primeiras obras. E lá no final, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, como que é isso? Voltar às primeiras obras, perder o primeiro amor. Então, muitas vezes nós pensamos aí que é a questão de quando nós aceitamos Jesus e somos novos convertidos, estamos ali naquela alegria, para nós tudo é bom, a igreja é maravilhosa, estamos ali todos os cultos, e muitas pessoas acabam falando isso, que você perdeu aquele entusiasmo. Pode ser, né? Mas não quer dizer só isso. Então, muitas vezes as pessoas usam isso, você não vem mais todo dia na igreja, você está trocando. Não devemos trocar, né? Também a igreja para estar em outro lugar, assim, não com frequência, né? Porque muitas pessoas têm deixado mesmo, né? E a própria palavra diz que nós não devemos deixar de congregar. Deixa eu voltar aqui. Ops, perdi. E vocês estão ouvindo aí o meu galo, né? Alexandre. Eu espantei ele, mas ele volta. Então, todos os vídeos sempre tem algum cantando, né, gente? Mas
Tudo que tem fôlego louve ao Senhor, não é mesmo? Então, não é somente isso. Né? Então, você tem que. A pessoa está lá no culto do ensino, na escola bíblica, e está naquele amor todo, e aí vem as decepções que a gente tem ali, né, na caminhada, em todos os lugares, tá? Eu falo para vocês. Porque muitas vezes a gente fica de galho em galho. Essa igreja tem esse problema, eu vou para outra. Lá terá outro problema. E muitas vezes, irmãos, é melhor a gente estar num problema conhecido, porque você já sabe como lidar. E muitas vezes você vai encontrar um problema desconhecido, né? Que você vai ter que aprender a lidar ainda com ele. Então, muitas pessoas pegam nisso, nesse primeiro amor. Mas aí vamos colocar assim. Nós estamos falando aqui da igreja de Éfeso, e estamos falando o que nós podemos fazer. Nós falamos contra festas pagãs, nós falamos, outra coisa também, mamãe, papai, não deixe o celular com o seu filho nos cultos. Sabe, tem hora que às vezes o celular, ele ajuda, né, para que a mãe possa ouvir ali o culto, vamos colocar assim, num culto normal, de adulto. Agora, triste realidade, e o coração da gente se entristece tanto é que num culto infantil, você ali com todos os recursos, toda colorida, com música especial para as crianças, com a palavra especial para as crianças, com uma palavra totalmente direcionada para as crianças. E aí começa, agora é hora da palavra, crianças, e você ali com seus recursos, sua roupa colorida, e quando você olha para a igreja, as mães dando celular para os filhos, enquanto os filhos assistem ali um vídeo, as mães ficam olhando para você. Então, olha só, você fala, e nada. E você fala e nada acontece. Então é muito difícil mesmo essa situação. Então quantas vezes, e eu creio que você já passou por isso, chega o momento da palavra, a mãe, num culto infantil. Às vezes você fala, às vezes é um culto de ensino, a criança não vai entender, já não é para... A gente já orienta a não fazer isso. Agora imagina você num culto infantil, com todos os recursos que aquela professora, aquele professor levou ali, aquela tia, aquele tio, e aí você olha a mãe ligando o celular, dando o celular para a criança e olhando, e ela prestando atenção em você. Meu Deus, aí você fala, o que será que acontece? Você fala e não acontece nada de diferente. Então, isso nós temos que falar. Esse aqui, né, praticar as primeiras obras, perder o primeiro amor também é fazer as coisas no automático. Então, nós vamos falar sobre... agora chegou o momento, nós vamos falar sobre o Halloween, contra o Halloween. Nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Nós vamos falar sobre tal coisa. Nós vamos falar sobre o Dia da Bíblia. Nós vamos dar aula na salinha. Nós vamos fazer o culto uma vez por mês. E isso acaba se tornando automático. Então, nós temos que lembrar de onde nós paramos de fazer aquilo com o nosso primeiro amor. Então, o que eu falo, vai ter o culto. Então, nós não nos preparamos direito. Nós não oramos, nós só fazemos. Então, muitas vezes nós temos que voltar às primeiras obras, primeira prática. Então, eu vou orar. Eu vou orar a Deus para Deus dar um tema. Eu vou orar a Deus para ver a decoração. Eu vou orar para que esse culto seja uma bênção. E também muitas vezes nós nos perdemos por conta disso. Você fala, para que eu vou perder, entre aspas, o meu tempo procurando, orando, pedindo a Deus, se chegando lá a maioria vai dar um celular para o filho na hora do culto infantil?
Para que eu vou me preparar? Para que eu vou dar um jeito de falar sobre algumas determinadas festas, se depois, no outro dia, eu vou no meu Facebook, no meu Instagram e vou ver as fotos das crianças, filhos de crente, participando? Então você vai desanimando, né? Então você não vou sair do Ministério Infantil, mas aí não tem mais aquelas primeiras obras, porque nós vamos fazendo automático, porque isso vai acontecendo. Ou mesmo não acontece isso, mas com a correria do nosso dia a dia, com problemas que nos vêm, né? E nós temos que orar muito, porque esses problemas vêm a cada dia mais no Ministério Infantil, com as tias e tios, para que possam desanimar mesmo, para que não possam nem batalhar mais pelas crianças. Então nós vamos deixando ali aquela primeira obra, as primeiras práticas, o primeiro amor. Então aqui nós vemos, Deus tinha uma palavra para cada igreja e diz para todas, eu conheço, eu estou vendo. Deus sabe tudo o que fazemos e que passamos. Isso nos mostra que Deus fala de acordo com cada realidade daquelas igrejas. Devemos ter em mente a didática que devemos usar para falar de acordo com a faixa etária daqueles que nos ouvem. Então, como nós vemos aqui, que Deus tem uma palavra para cada igreja. Deus tem uma palavra para mim. Então, assim, quando a gente fala, a palavra Bíblia, ela é uma só. Ela é verdadeira, mas ela é viva e eficaz. E ela vai falar conosco de uma forma diferente. E Deus nos conhece. Deus não nos confunde com outra pessoa. Então, isso nos mostra que Deus fala de acordo com cada realidade. Então, a realidade da igreja de Éfeso não é a realidade da igreja de Esmirna. A minha realidade não é a sua realidade. Então, devemos ter em mente a didática que devemos usar para falar de acordo com a faixa etária daquele que nos ouve. Então, isso também nos mostra que Deus tem uma dinâmica, Ele tem uma didática para cada um de nós. Então, nós também. Então, a didática, a dinâmica para falar com as crianças, né? Então, nós vemos na Bíblia. Então, muitas pessoas pensam que não precisam falar com as crianças sobre o céu, sobre a morte, sobre o pecado, sobre Apocalipse, e não é bem assim. Elas devem aprender tudo de acordo com as suas idades. Então, aqui, hoje, nesse vídeo, eu estou falando para vocês sobre a igreja de Éfeso, e para nós, depois nós teremos aí os vídeos de como falar para as crianças. Então vocês vão ver que para nós vai ser diferente, a palavra é a mesma, o intuito é o mesmo, porém a forma de dizer é diferente. Então eu não posso, essa palavra que eu falei aqui para vocês nesse vídeo, eu não posso passar desta maneira para as crianças. Então, não vou passar para elas do jeito que eu estou passando aqui. E nem você vai passar e de acordo com a faixa etária. Então, tem crianças que são maiores, você vai poder falar de uma determinada maneira. E crianças que são um pouco menores, você vai falar de outra. E o Senhor nos ensina a questão da dinâmica, a questão da didática. Então, olha só. Então, querido ou querida, professor, professora, se prepare, estude, veja a melhor forma de comunicar a palavra de Deus para as crianças. Deus deixou a palavra para os pequeninos, adultos e idosos. Uma palavra, a palavra é a mesma. Nós vamos falar sobre as sete cartas para as 7 igrejas, mas de maneiras diferentes, de maneira que aquela pessoa possa absorver. Então, nesse primeiro vídeo nós falamos sobre a igreja de Éfeso, de uma maneira também geral, né? De uma maneira que aplicando para a nossa vida. Então, em determinados momentos, nós às vezes fazemos como a igreja de Éfeso. Nós lutamos sim, mas depois perdemos até a prática das primeiras obras. Mas que nós possamos voltar, que nós possamos... eu tô tão cansado. E como eu usei o exemplo, né? A gente fala, mas nós devemos falar, nós devemos continuar. E nós devemos voltar a praticar as primeiras obras. Quem quiser nos ouvir, né? Então, todas as cartas vai ter aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, ouvir, a questão nós ouvimos, mas
aplicar no nosso coração. Entender é outra coisa. Né? Então nós ouvimos, mas nós vamos colocar assim, vamos escutar a palavra de Deus e vamos inculcar ela na nossa mente, na mente dos filhos, na mente das crianças. Então, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que nós possamos aprender, que nós possamos meditar na palavra de Deus. E eu espero vocês na próxima aula.